Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para você de Maledite nesse Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que esteja. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, camisetas, moletons, bonés e o nosso livro, o livro Assombrado, a história do canal e também do casal, tá bom? Frete grátis para todo o Brasil no livro. Beleza? Não deixe de conferir e não se esqueça de se inscrever no canal Cortes do Histórias Assombradas, ok? Link aqui na descrição. E vamos ao relato de Maledite de hoje. Na verdade, acho que é Maledito hoje, tá? Que é um charlatão em minha vida. Vamos ver do que se trata? Vamos lá. Um charlatão em minha vida. Bom, oi Ana e Matheus e todo mundo que acompanha o canal. Eu tenho 24 anos e me chamo Fulano. Fulano mesmo. Já enviei outro relato com o título Um Aviso do Outro Lado e também de Maledite, a Lei do Retorno. Esse último foi lido e eu queria agradecer. Imagina, sempre que tiver alguma coisa com Maledite ou Maledito e ligados a questões espirituais, eu escrevo para vocês. Muito obrigada. Quero deixar claro aqui, antes de qualquer coisa, que para além de contar o que eu vivi, quero alertar as pessoas que acompanham o canal e se interessam pela espiritualidade. Charlatanismo é crime e, infelizmente, acontece com mais frequência do que parece. Dividi o relato em 4 partes para ficar mais fácil a compreensão cronológica dos fatos. Também resumi bastante para não ficar um texto cansativo. E não se preocupe, os nomes dos envolvidos já foram trocados para preservar a identidade de todos eles. Mas chega de enrolação e vamos ao relato. É isso aí. Julho de 2019. Eu estudo teatro e nesse ano entraram muitos novatos nas que eu estudava. Hoje dei uma pausa por conta da pandemia, mas já estou para retomar o curso ano que vem. Um dos novatos era o Bruno, um menino mais novo do que eu, que simpatizava muito com as religiões de matriz africana. Coincidentemente, na época eu queria poder me conectar com minhas raízes. Por ser um menino negro e com bastante interesse em assuntos de militância política, consciência de classe, etc., estava interessado. Em uma das conversas com o Bruno, resolvemos montar uma peça em que representaríamos o panteão africano como uma homenagem aos orixás e também para combater a intolerância religiosa, que infelizmente ainda é muito forte. Começamos então o processo de montagem, indo visitar vários terreiros para estudar como funciona a religião. Começamos a escrever o roteiro e a chamar alguns amigos para participar daquela apresentação. Visitamos cerca de 4 terreiros, sendo o último o mais perto de onde eu moro. Para você ter noção, eu conseguia chegar lá a pé. Era uma casa simples, com 2 quartos onde ficava Jurema e o quarto de santo, onde estavam os assentamentos dos filhos e do pai. Logo quando cheguei com o Bruno, me senti à vontade. Aquele lugar tinha uma energia leve, o que mais à frente eu descobriria que não era por acaso. O pai de santo de lá, que aqui vou chamar de Maledito, nos recebeu muito bem, respondeu nossas dúvidas e abriu o jogo de búzios para nós dois, para saber de quem eram os orixás regentes da gente, né? Ou seja, para saber de quem éramos filhos. Tudo sem cobrar nada. Segundo ele, eu e Bruno éramos de Oxalá, que resumidamente é o orixá da paz. Assim como o próprio Maledito também era filho de Oxalá, acho, né? Quando nos despedimos, ele, como quem não quer nada, nos deixou à vontade para voltar a visitar o terreiro dele. E assim aconteceu. Com o tempo, acabamos nos apaixonando pela religião e decidimos fazer parte daquele lugar. Infelizmente, o projeto da peça não foi para frente por falta de recursos. Também pouco importava, o fato é que eu estava cada dia mais envolvido com o terreiro dele. Quase todos os dias estava lá para ajudar no que precisasse, e fui ficando tanto que acabava passando mais tempo no terreiro do que em casa. Com essa aproximação toda, eu acabei visitando a casa dele e conheci seu marido, que ele era casado há alguns anos já, e os dois moravam perto do terreiro também.
Descobri que ele era formado em história, inclusive dava aulas para universitários e falava outros idiomas fluentemente também. Além de se denominar sacerdote em magia. A nossa amizade evoluiu e acreditei eu que poderia confiar nessa amizade, né, ou nele. Mania de filho de Oxum, né, de confiar em quem não presta, mas já chego nesse ponto, vixe. Até que em outubro daquele ano, Maledito mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falando que tem o costume de escrever poemas, especialmente quando pensa muito em algum assunto, e que tinha escrito um para mim. Perguntou se podia mandar e eu disse que sim. Era um longo poema com uma linguagem tão formal que parecia até um texto de época em que, resumidamente, ele dizia estar apaixonado por mim. Me surpreendi em ouvir aquilo dele, pois além dele ser casado, era o meu pai de santo. E eu já ouvi dizer que não pode ter, porque é realmente uma relação de pai e filho, não pode ter relação ali entre pais e filhos de santo. Eu ouvi dizer, não sei, eu vi num relato aqui, depois vocês me corrijam. Enfim, ele era meu pai de santo. Perguntei se a religião permitiria esse tipo de envolvimento e ele disse que não. Mas que se acontecesse, não seria algo que me atrapalharia espiritualmente. O que é uma grande mentira, ele está dizendo aqui. Sobre a traição dele, a primeira coisa que eu pensei foi: se ele tem a coragem de dar em cima de mim, certamente ele também tem para dar em cima de outros. Então, ainda que eu venha negar, ele vai continuar com esse comportamento, só que com outras pessoas. E como eu estava certo. Comecei, a partir daí, a ficar com as anteninhas em pé. A parte espiritual era a que me preocupava de fato. Na mesma semana, uma entidade chamada Ritinha, que, diga-se de passagem, é minha madrinha na Jurema, incorporou no Maledito e disse que queria me dar um recado. Ela permitiu que passássemos um tempo ficando. Claro que com muito cuidado, mas que não seria nada além disso por causa da religião que não permitiria esse envolvimento. Quero deixar claro aqui que em qualquer terreiro sério não haveria esse tipo de acontecimento. A espiritualidade não permite que algo de tamanha gravidade aconteça, ok? Fica a dica que ele está dizendo aqui, Pena que eu só soube disso depois que tudo acabou. Para resumir essa parte do relato, eu e Maledito tivemos um caso de 3 meses, terminando quando a mesma entidade desceu no terreiro, incorporando no dito pai de santo e dizendo que a minha evolução espiritual estava estagnada. Como se estivesse atrapalhando, sabe? Pensei, oxe, se estava estagnada, então por que a Ritinha permitiu isso? Questionei o Maledito sobre... E ele disse que a espiritualidade tinha meios que estão além da nossa compreensão de trabalhar na vida das pessoas assim, né? E que tínhamos que passar por isso por questões de karma. Enfim, paramos de nos encontrar às escondidas e seguimos sendo apenas amigos. Engana-se quem pensa que os problemas terminaram aí. Algumas semanas se passaram e conheci o meu ex-avô de santo, babalorixá do pai de santo da casa, que era muito mal falado pelo Maledito. Sempre que tocava no nome dele, ele saía do sério. Talvez algumas pessoas achem estranho os nomes das patentes dentro de um terreiro, mas terreiro é sinônimo de família. Por isso, quase todos os cargos dentro de uma casa de axé têm esses nomes. Não à toa, na língua iorubá, terreiro se chama Ilê, que significa casa. O meu até então avô de santo lavou minha cabeça para Oxóssi, orixá da fartura e prosperidade, para que eu pudesse assentar e cultuá-lo. Comprei tudo o que foi me pedido e o Maledito queria tanto que eu ficasse no terreiro dele que até ajudou a pagar parte do assentamento. Comecei a me considerar um verdadeiro macumbeirinho. Mas o estranho é que eu só vi o meu avô de santo umas 2 vezes, pois sem mais nem menos o Maledito cortou completamente os laços com o pai de santo dele. Guardem essa informação.
Com o tempo, eu fiz muitas amizades, inclusive com a mãe Ekedi. Ekedi? Eu não sei, gente. Com a mãe Ekedi da casa, que era a única que sabia do nosso envolvimento. E novas pessoas chegaram nos dias que se seguiram também, entre elas o Luiz, o qual rapidamente despertou a atenção do Bruno, aquele meu amigo do teatro. E ambos começaram a namorar alguns meses depois. Janeiro de 2020. Já nas férias do curso, percebemos que o namoro dos dois era muito conturbado. Soubemos de uma briga feia entre o Bruno e o Luiz, que fez com que o Bruno pedisse ajuda do dito pai de santo maledito. Ele o recolheu na sua casa por uma noite e no dia seguinte o sal já estava acertado. O que é o sal? Eu não conheço essa expressão, gente. Ele o recolheu na sua casa por uma noite e no dia seguinte o sal já estava acertado. Assim, bem rápido. Ok, acho que já estava tudo bem entre o Bruno e o Luiz, é isso? Assim, bem rápido. Bom, deve ter sido só uma briga boba de casal, eu pensei. Mais uma vez eu estava errado. Depois disso, o maledito começou a se aproximar muito do Luiz, a ponto de todo mundo do terreiro começar a estranhar aquele vínculo. Eu segui apenas observando em silêncio. Quando o carnaval passou, em uma das conversas com a mãe Ekedi, não sei, ela me contou que estava incomodada demais com essa aproximação. Por saber do caso que tivemos, ela temia que isso acontecesse de novo, falando inclusive que na noite da briga do casal, o marido do maledito não estava em casa, pois tinha viajado para encontrar a família no interior e que os dois haviam dormido sozinhos na casa. Também demonstrou preocupação com as brigas deles. Não demorou muito para que o dito pai de santo começasse a falar mal do Bruno, como se estivesse falando do seu antigo pai de santo, o meu avô de santo. Assim, do nada. E logo Bruno veio a sair do terreiro pouco tempo depois. Quando perguntei a ele o motivo, ele simplesmente falou que havia acontecido coisas muito pesadas e preferia não falar. Mas disse para eu ter cuidado com todos dali. Guardem essa informação também. Ana, todos que se aproximavam do maledito, de início tinham uma linda amizade, e era tudo um mar de flores. Passava-se um tempo e todo mundo se afastava e sumia. Além do fato do maledito sempre difamar essas pessoas que se afastavam dele. Era muito estranho esse padrão de comportamento. É aí que o sobrenatural entra na história de forma mais incisiva. Comecei a ter sonhos estranhos todos os dias. No primeiro deles, eu estava em cima de um morro, o tempo estava fechado e ventava muito. Dava para ver o terreiro do maledito daquela altura onde eu estava. E do nada eu enxergava um grande furacão se aproximando do terreiro. Quando o furacão chegou bem perto, uma mão encostou no meu ombro e era o maledito, dizendo: "Não tem por que se preocupar, isso tudo vai se resolver." Acordei agoniado, peguei o celular e fui falar com o pessoal do Ilê para saber se tinha acontecido algo. E vi que o Luiz tinha sido expulso da casa. Não, tinha sido expulso de casa. Pois estava de mudança para fazer residência na faculdade que estudava, mas foi impedido por causa da pandemia, que estava bem no início. A família dele não o deixou voltar e o pai de santo, muito bonzinho e prestativo, o acolheu em sua casa, junto com o marido dele. Naquela mesma semana, em um outro sonho, eu tive uma espécie de projeção astral, em que eu voava pelas ruas até a frente da casa do maledito, me posicionava na frente da janela de seu prédio e via a sala na sua casa. O maledito fazendo uma espécie de ritual com o Luiz. No chão estava um caldeirão de barro com um fogo aceso e os dois estavam sem roupa e se beijando em volta desse caldeirão. Acordei já atordoado. Minha intuição elevou-se rapidamente. Dias depois, soube da notícia que o Luiz havia saído do terreiro também, mas continuava morando na casa do maledito.
Começou então o boato entre as pessoas do terreiro que o maledito tinha ficado com o Bruno e separado os dois por puros ciúmes. Até então, para mim, eram mentiras. Mas curioso como eu sou, fui atrás do Luiz e perguntei o motivo da saída. Exatamente como fiz com o Bruno, sem perceber que os sonhos já me davam as respostas. E ele respondeu dizendo: eu não posso te contar nada agora. Aconteceram muitas coisas. Primeiro fale com o seu pai de santo e depois me procure de novo. Assim o fiz. E o maledito me respondeu com um textão enorme, falando uma história digna de novela mexicana, culpando o Bruno, que já nem estava mais no terreiro, pela saída do Luiz. Acreditei nele no primeiro momento. Afinal, ele era o pai de santo daquele lugar, não é? Mas fiz como o Luiz disse e fui procurá-lo depois da conversa. Para minha surpresa, o Luiz deu uma risada muito debochada e disse que aquela história era uma grande mentira. Disse que o maledito tinha feito magia para separar ele e o Bruno, para que o Bruno saísse do terreiro também, e em seguida falou: vou parar por aqui. Ao Bruno, acho que em seguida o Bruno falou: eu vou parar por aqui porque a história fica ainda mais pesada. Vale lembrar que no final daquele dia o maledito me chamou no privado do WhatsApp para pedir desculpas. E eu sem entender o porquê questionei. Por que desculpa? E nada. E ele não me respondeu nada. Daí em diante, minha intuição foi ficando cada vez mais intensa. Eu mal conseguia dormir. Tinha dias que eu chorava porque chegava a doer a minha cabeça com tantos pensamentos frequentes de que algo estava muito errado. Com a minha espiritualidade muito inquieta, eu pedi para que me mostrassem tudo, mas não em sonho como das outras vezes. No dia seguinte, uma amiga do mesmo terreiro veio até mim perguntando se já tinha rolado algo entre eu e o maledito. Eu enrolei, não respondi, mas perguntei o motivo da pergunta tão específica. Aí então ela confirmou que todos os boatos eram verdadeiros e que o próprio Bruno teria mostrado as conversas e as fotos trocadas entre ele e o maledito. E mais ainda, mostrou as conversas do Luiz também, com o pai de santo bonzinho, dando fortes cantadas e inventando histórias cabeludas sobre o relacionamento dos dois. Ela falou inclusive sobre feitiços pesados, feito para os meninos. Resolvemos nos reunir. Começamos a juntar as peças do quebra-cabeças, constatamos o óbvio: o maledito não tinha interesse real na espiritualidade ali. Não só pelo nosso envolvimento, mas por tudo que fez com o casal também. Ao que parecia, a intenção dele era apenas de se envolver com seus filhos de santo, para saciar sua vontade carnal. Quanto à energia boa que eu senti no primeiro contato com aquele lugar, vinha de feitiços que o maledito fazia para prender as pessoas ali. Mas o que houve com ele e o meu ex-avô de santo? Será que era apenas eu e os meninos que haviam passado por isso? Como aquela criatura conseguia ir para a cama com tantas pessoas? Questionava-me. Meus amigos conseguiram então o contato do meu ex-avô de santo, aquele que o maledito vivia falando mal, e as peças que faltavam se encaixaram. A relação dos dois acabou, segundo ele, porque o meu ex-avô via o maledito fazendo coisas erradas nos ritos dos orixás, dando em cima de todo mundo do terreiro, chegando até a usar magia para conseguir ficar com algumas pessoas. Ele também manipulava situações para sair sempre como a vítima, o bonzinho injustiçado. Como meu ex-avô sabia que ele tinha um histórico longo de se envolver com os filhos que faziam parte da própria casa, eles acabavam brigando muito e ambos cortaram relações. O maledito charlatão, por sua vez, falava mal dele para evitar a aproximação dos que ainda não sabiam da situação toda. Descobrimos também, através do meu ex-avô de santo, o contato de alguns outros meninos que o charlatão teria se envolvido,
com histórias muito parecidas com a minha, e ainda com clientes que pagaram por serviços do maledito e não tiveram seus pedidos realizados. Como se fosse pouco, ele nos contou que o maledito charlatão trocava os orixás de algumas pessoas, pois nem ele mesmo sabia dos ritos para assentá-los e cultuá-los corretamente. E o meu foi trocado também. Gente, como assim? Ele não sabe falar. Eu não sei como que faz pra fazer. Aí ele fazia. E veio outro. Como que é? Eu não sei, não entendo, gente. Mas ele trocava os orixás. Enfim, comecei a não ir mais para os ritos do Ilê. Aquilo mexeu muito comigo. Deixei de cuidar do assentamento do meu orixá e dos meus guias da Jurema, pois sabia que ali nunca teve axé de verdade. Era apenas um palco, com todo o respeito ao teatro que eu tanto amo. Junho de 2020. Meus amigos e eu começamos então a pensar numa forma de sair dali. Depois de muita conversa e 1001 possibilidades de desmascará-lo, chegamos à conclusão de que apenas chamaríamos o charlatão para uma conversa privada, colocaríamos as cartas na mesa e sairíamos sem grandes escândalos. Depois daríamos uma satisfação no grupo do WhatsApp para os amigos que ficaram fazendo parte da casa. E assim foi feito. Marcamos de ir numa segunda-feira, dia de Exu, no Candomblé e Umbanda, orixá dos caminhos e da comunicação. Chegamos no terreiro e já tinha novas pessoas ali, com orixás assentados e tudo mais. Me deu uma pena enorme delas, tudo sendo enganada. Mas eu preferi não me preocupar com eles, pois estava tão cansado e enfurecido de tudo que eu passei, preferi entregar aos cuidados da espiritualidade. Meus amigos estavam com certo medo de falar com o charlatão, mas eu estava enfurecido. Então chamei todos e perguntei, e aí, vamos? E depois de um silêncio curto, fomos chamar o maledito no quarto da Jurema e tomei a frente da situação. Falando os nomes dos meninos que ele ficou, dos feitiços que fez e de toda a intriga que causou. Não confiamos mais em você. Perdemos completamente a confiança no seu axé e por isso estamos saindo. Ana acredita que ele ainda quis jogar a culpa em cima dos meninos que ele ficou? Falando que não era bem assim que aconteceram as coisas. Prontamente os meus amigos o interromperam e falaram que a decisão já havia sido tomada, pois era a pessoa com a mais alta patente da casa e que não havia mais o que ele poderia fazer além de aceitar o fim daquela situação. De cabeça baixa ele estava e de cabeça baixa ele ficou. Prontamente, meus amigos pegaram todas as coisas que estavam nos quartos e que eram nossas e levaram para o carro com a gente, levaram para o carro que a gente tinha ido até lá. Eu, particularmente, estava tão enfurecido que na frente do terreiro eu quebrei o assentamento de Oxóssi. Para minha surpresa, só havia cinzas dentro dele. Por quê? Como que é? Eu não sei, gente. Só havia cinzas dentro dele. Peguei todos os desenhos que tinha feito para enfeitar aquele terreiro. Sim, além de atuar, eu também desenho. Rasguei todos. Entramos no carro e saímos deixando apenas a seguinte mensagem no grupo do terreiro em consideração aos amigos que estavam lá. Estamos avisando em consideração a todos que estamos nos desligando do Ilê, devido a atitudes frequentes que não concordamos. Que os orixás e os guias continuem lhe abençoando no caminho da evolução espiritual. E a cachorrada latindo. No privado, alertamos algumas pessoas mais próximas sobre o que aconteceu, mostrando áudios e fotos comprovando quem era realmente aquele pai de santo, entre aspas. Se continuam lá ou não, eu não sei, mas sabem de toda a situação. Chegamos também a pensar na possibilidade de denunciar o maledito. Afinal, charlatanismo é crime e ele merece pagar pelo que fez. Mas não houve um consenso por parte de todas as vítimas. Elas ficaram com medo de serem expostas e aquilo tudo, né? Resolvemos então entregar nas mãos de Xangô toda aquela situação. É o orixá da justiça, para que ele fizesse o que fosse melhor para todos. Dezembro de 2020 a agosto de 2021. Agora já!
No fim daquele ano, eu procurei um outro terreiro para poder começar 2021 com boas energias e renovado. Só queria seguir a minha vida e deixar tudo para trás. Quando o pai de santo de lá abriu o jogo de búzios para mim, ele disse que havia uma energia de morte muito presente me rondando e que o charlatão tinha feito algum trabalho para mim, sim. Falou também que eu precisava de um ritual mais complexo de limpeza para me desfazer de tudo aquilo. Ele me passou uma lista de coisas que precisava comprar, me explicou o passo a passo de como seria e assim eu fiz. No final eu me senti tão leve que senti até sono. Ele mais uma vez abriu os búzios para saber quem era o meu orixá finalmente. E Oxum se fez presente. É a orixá da fertilidade, do ouro, da beleza e das águas doces. Hoje, agosto de 2021, eu frequento outro terreiro, pois ainda gosto da religião, mas não consigo mais confiar em nenhum sacerdote ou líder espiritual o suficiente para seguir nesse caminho como antes. Me considero espiritualista atualmente e tenho vontade de conhecer outras religiões, sim. Fiquei juntamente com outros amigos meus com muitos traumas dessa situação toda, sabe? Então, seguimos apenas mantendo nossa fé em nossos guias e orixás. Agradeço por ler este relato que tentei resumir ao máximo possível e reforço, escrevo como um alerta a quem escuta. Sempre desconfiem de qualquer pessoa que se diga sacerdote ou líder religioso. Nunca sabemos quem é quem realmente. E se apeguem muito à espiritualidade de vocês, pois assim como a minha foi me mostrando tudo desde o início, a de vocês também mostrará caso algo de errado aconteça. Beijos a todos e até um próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Filho da mãe, ele fazia uns trabalhinhos lá, mas não sabia assentar, como que é? Guia, é isso? Não, era o guia? Quem que era? O que ele falou aqui, achar realmente quem era? Para saber quem era o meu orixá, isso. Não sabia assentar, trocava os orixás das pessoas e fazia tudo por egoísmo. Ele queria tudo ali satisfazer. Gente, por que é um fetiche? Porque eu não sei por que esse povo tem que entrar na religião pra catar os outros. Por que não vai pra rua aí, faz, sei lá, larga a mão da religião. Sei lá, faz o que tem que fazer em outro lugar, mas por que se usar da fé dos outros e dessas coisas? Ah, quem que é ali mesmo? Que é o Xangô. Ai, não precisa ir pra justiça não, deixa, ixi, eu acho que ele vai pagar caro por isso, ainda mexendo com a fé das pessoas, fazendo essas coisas na religião, eu desconfio que seja algo bem pesado espiritualmente o que ele fez. Bom, pessoal, então tivemos aqui um maledito. Este foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Logo mais à noite tem mais relatos de maledite. Beijos e fui! Tchau, tchau!